você, curta, ativa o sininho, comenta. Oi, meninas! Para o vídeo de hoje, eu convidei a Carla Maria, ela é psicóloga e graduanda em neuropsicologia, e vamos falar um pouco sobre autocuidado. Eu considero que esse tema assim, é muito importante, principalmente nos tempos que estamos vivendo, né, de distanciamento social, de descoberta de si próprio, né, agora que a gente está passando tanto tempo dentro de casa. E aí eu achei muito interessante trazer uma profissional para esse debate. Então, vamos começar do começo, né? Carla, você poderia explicar para a gente o que seria essa questão do autocuidado? Oi, Ana Paula, então, muito obrigada, né, primeiramente pelo convite. Você sabe que eu adoro conversar, né, sobre esses temas. E, sim, é um tema muito importante e a gente precisa, sim, falar muito disso e discutir sobre isso para que a gente consiga cada vez mais melhorar, né? Então, o autocuidado, como já fala o termo, é justamente a dimensão do cuidado, só que voltado para si, né? Claro que a gente não exclui a questão do cuidado com o outro, né? E o cuidado com outros aspectos da nossa vida, porque tudo está correlacionado. Mas o autocuidado, ele traz na centralização do termo o cuidado, só que voltado primeiramente e principalmente para si. Entendo. E esse autocuidado, assim, de forma concreta, se resumiria, se restringiria ao quê? Então, hoje em dia, né, Ana Paula, assim, nesse processo dessa era da produtividade que a gente vivencia, principalmente nesse processo de pandemia, as pessoas, nós, né, buscamos sempre essa questão de alcançar mais, de produzir mais, de obter mais. Só que nesse processo a gente acaba justamente esquecendo de voltar essa produtividade para si. E não tem uma receita de bolo, não tem uma regra. Olha, Ana Paula, o autocuidado é você fazer X, isso e isso. Não é. O autocuidado, ele está completamente relacionado com o autoconhecimento. Então, para que a gente consiga desenvolver o autocuidado, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Porque não necessariamente é aquilo que vai me promover bem-estar, né, que vai me promover o autocuidado, vai fazer o mesmo efeito em você. Né? Então, é justamente a gente conseguir trabalhar o autoconhecimento, delimitar as coisas que me faz bem, as coisas que são acessíveis para mim também, né? Porque tem coisas que a gente quer fazer, mas infelizmente não pode, por alguma circunstância. Então, assim, tentar adequar para o contexto. E aí sim, tentar encontrar coisas que promovam o autocuidado. Muita gente acaba confundindo o autocuidado como se fosse olhar só para si, né? Ser egoísta, só pensar em si, só se cuidar, só se valorizar. E não é isso, né? Incluindo no processo de autocuidado está também o cuidado com o outro, contanto que o espaço do outro não invada o seu espaço. Isso é que é o mais importante, é você poder cuidar do outro, né? Ou de algo, como por exemplo o trabalho, né? Aspectos nesse sentido, mas que isso não ultrapasse os limites e impeça que você cuide de si, que você olhe para si, que você busque encontrar aspectos que te façam bem, independente do que o mundo está cobrando, independente do que as pessoas estão esperando de você. Então, não tem uma receita de bolo, né, para esse processo de autocuidado, mas um ponto fundamental é, primeiramente, a gente buscar o autoconhecimento. Literalmente, né, já que o autocuidado é cuidar de si, então, antes de cuidar de si, olhar para si.
Poder enxergar e perceber, nossa, o que eu, Carla, gosto de fazer, o que me faz bem, o que eu posso fazer, e tentar conciliar isso com minha rotina, com o dia a dia, né, com os aspectos das demandas que a gente tem nessa era da produtividade. Porque não é uma crítica para a produtividade, mas é uma crítica de que muitas vezes a gente passa o tempo todo produzindo para o outro ou por outra pessoa, né? E acaba esquecendo de produzir para si. Então, é basicamente ter esse olhar de conhecimento sobre quem eu sou, para justamente saber como eu me cuido. Você, como profissional, assim, você enxerga que essa questão das vezes as pessoas se prenderem a práticas, a certos hábitos, é uma consequência da pressão que tem pela rotina, de sempre ter que ter uma rotina para tudo, porque aquela pessoa que tem a rotina é a pessoa que é organizada. Então, às vezes, eu vejo aquela rotina, copio para mim, mas assim, eu não fiz aquela análise, se encaixava na minha realidade, seria bom para mim. E aí eu acabo virando escrava da rotina. Você acha que tem a ver isso? Então, ótima colocação. E eu já tento acrescentar uma coisinha. Nessa questão da rotina, é como se fosse, por exemplo, o horário de estudos, certo? Então, tem um fulano de tal que vai fazer um cursinho e ele tem um horário de estudos. Eu também quero passar no vestibular, eu também quero fazer o Enem. Eu vou lá, pego o horário do rapaz e coloco aqui no meu quadro e começo a estudar. Não necessariamente isso vai funcionar. Por quê? Porque o contexto da pessoa é um, o meu contexto é outro, a pessoa funciona de uma forma, eu funciono de outra forma, e sim, a sociedade acaba exigindo, tem um processo do capitalismo aí, né, para poder definir pontos em que o autocuidado é consumir isso, né? Ser feliz é consumir aquilo. Então, acaba que a gente fica um pouco realmente alienado a acreditar que eu serei feliz obtendo aquilo ou fazendo aquilo que fulana faz e diz ser feliz, né? E diz estar bem. Mas a busca do autoconhecimento é justamente encontrar a individualidade que tem em você. Porque se fosse para se estabelecer um padrão, não tinha por que buscar o autoconhecimento, né? Era simplesmente seguir regras, seguir padrões e tentar ficar encaixado ali e ver. E aí é onde vem o processo de frustração, né? Vem aquela sensação de que, poxa, eu não consigo fazer as coisas que estão me trazendo bem-estar, né? Fulana na rede social tal consegue, né, ter 24 horas por dia perfeitamente bem, mas eu sempre falo, né? As pessoas mostram o que elas querem que a gente veja. Então, a gente. Como a gente também, né? A gente também acaba mostrando o que a gente quer que os outros vejam. É recíproco, na verdade, isso. Justamente, as pessoas incluem todo mundo, né? Mas a gente precisa ter essa delimitação de que aquilo que a gente está vendo, aquilo que está sendo exposto, não é uma regra, não é uma receita e não necessariamente vai funcionar para mim. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode adaptar, né? Então, vamos supor, Ana Paula me diz que faz tal coisa e que isso te faz bem. Eu posso utilizar dessa prática, só que tentar adaptar para o meu contexto, adaptar para a minha forma, né? E um aspecto que é muito importante é a gente ter cuidado para que a gente não busque formas de autocuidado que se transformem em obrigações. Então, por exemplo, eu estou na minha rotina de trabalho, né? Estou o dia todo trabalhando tal e buscando a produtividade. E aí tá na moda algo com que eu não tenho muita aptidão, ou eu não tenho muito tempo, ou eu não funciono desse jeito. Mas como isso gera o bem-estar, eu tenho que fazer, né? É aquele dilema da academia, né? De pessoas que preferem academia, de pessoas que preferem pilates, de pessoas que preferem uma caminhada. É exatamente isso. Cada um tem que buscar aquele cantinho, aquele aspecto que te faz bem, que você olha assim e diz, olha, é o seguinte, eu consigo, Ana Paula, trabalhar 12 horas por dia. Já eu,
né, só consigo trabalhar 8. Porque existe uma diferença entre estar ocupado e ser produtivo. É diferente. Você estar ocupado é você ter um monte de demanda durante o dia, é você fazer um monte de coisa durante o dia, é você cumprir com um monte de meta, com um monte de obrigações durante o dia, dizer sim para todo mundo, dizer sim para tudo e tá ali ocupado com as coisas. Ser produtivo, não. Ser produtivo, não necessariamente você vai estar fazendo algo o dia inteiro. Ser produtivo é você definir aquilo que te faz bem, conseguir dizer não para alguns aspectos, né? Entender os seus limites, que aí ainda vem o autoconhecimento, porque você só sabe o seu limite quando você para prestar atenção qual é o seu limite, né? E principalmente entender que o seu limite ou que a sua capacidade não é compatível com o limite ou a capacidade do outro. E tudo bem, né? Você pode acabar sendo a mais relacionado a Maria e você pode ser a menos relacionado a João. O importante é qual é a qualidade da sua produtividade, né? É você justamente a mesma coisa dessas atividades para o autocuidado. Isso aí que você falou, né? De que gera um processo de padrão e as pessoas ficam naquela busca do bem-estar, do autocuidado, mas infelizmente não avaliam se eu me encaixo ali. Se aquilo faz bem para todo mundo, mas para mim não faz, para mim gera desconforto, para mim gera incômodo. E entender que não é para se frustrar porque não se encaixa naquilo que a sociedade espera, né? Mas simplesmente entender, ok, eu não me encaixo aqui, então eu vou procurar onde eu me encaixo. Já que você citou a questão do autoconhecimento, como é que as pessoas poderiam trabalhar esse aspecto? Bom, puxando um pouco para o meu lado, né? Eu sempre indico o processo de terapia, né? Porque assim, a terapia ela é libertadora, né? Vai ser um espaço seguro onde a gente vai conseguir dar voz para os nossos sofrimentos, para as nossas conquistas, para as coisas que nos incomodam e poder justamente identificar as coisas que temos internamente para poder justamente agir, né? Ou seja, externalizar isso no dia a dia. Então, a terapia é um desses pontos, né? Onde a gente vai estar ali buscando, porque assim, as pessoas têm, né? Eu gosto muito de reforçar isso. Existe muito estereótipo de que terapia é só quando existe problemas, né? Surtos, transtornos e não. A terapia ela serve tanto para esses casos no processo de autoconhecimento, como também para aqueles casos que não tem nada a ver com um transtorno necessariamente, para justamente trabalhar o processo de autoconhecimento. Até porque a terapia também pode ser preventiva. O autoconhecimento, ele automaticamente desenvolve o cuidado, né, o autocuidado e o cuidado com os outros e vai prevenir justamente de situações que tragam consequências ruins para a gente. Então, a terapia é um desses pontos que eu gosto muito de reforçar, e eu entendo que não é algo hoje em dia acessível para todos, infelizmente, mas é algo que, para quem consegue ter essa oportunidade, para quem consegue buscar isso, é interessante sim, porque é um espaço onde vai haver essas discussões naturalmente, onde você vai estar em um lugar com outra pessoa, mas que o foco é completamente você e tudo aquilo que você trouxer, né? Então, o autoconhecimento vai vir, quer queira, quer não, na terapia. Mas justamente você parar para analisar as coisas do seu dia a dia. Pegando esse exemplo que eu falei do trabalho, por exemplo. Você pensar como você está se sentindo no fim do dia, né? É você, diante de algumas situações da sua rotina, você pensar o que eu estou sentindo com isso? O que eu estou pensando com o que Joana me disse, né? Dentro de um relacionamento, o que eu estou pensando de futuro para esse relacionamento? Então, na verdade, o autoconhecimento vai vir como base dos questionamentos de tudo que a gente faz, né?
tanto para reafirmar aquilo que está ok, aquilo que está sendo benéfico, como também para poder ajudar a gente a olhar de forma diferente para coisas que talvez não estejam nos ajudando, que estejam nos prejudicando. E aí, o processo do autocuidado, né, pegando esse gancho, vem justamente também da ideia de que autocuidado é apenas o cuidado físico. Eu já ouvi muito isso, né? De que o autocuidado é tipo assim, você ir para o salão e se embelezar toda, ou comprar roupas maravilhosas e se arrumar. Isso, essas coisas todas aí que tem. E não é problema nenhum, né? Claro, usar, você gosta, você tem um processo de vaidade, você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua aparência, é sinal de saúde, sim. É tanto que quando a gente está num processo, né, de um quadro depressivo e tudo mais, é a primeira coisa que a gente abandona, é esse processo de cuidado corporal, cuidado físico. Então é muito importante, sim, o cuidado físico, da beleza, do cabelo, de todo esse processo, se sentir bem visualmente. Mas o autocuidado não se resume a isso. Porque também tem vezes que a gente se arruma, que a gente está muito bonita no olhar do outro, mas no nosso olhar a gente não está. Por que será? Entende? Então, na verdade, esse processo de embelezamento, de cuidado, de avaliação de como eu estou, tem que vir de dentro para fora, né? Para que a nossa, como a gente escutou na faculdade esse termo, né? Nossa janela da alma consiga justamente enxergar essa parte externa, esse processo que a gente quer externalizar, que a gente quer mostrar. Então, assim, existe muita frustração quando a gente busca o autocuidado apenas no cuidado físico. Tem que ter o cuidado físico, tem que ter o cuidado mental, né? Tem que ter o cuidado biológico da saúde, da questão da parte clínica, no caso, né? Da parte clínica de você estar bem com a saúde. E aí isso inclui atividade física, isso inclui uma boa alimentação, né? Isso inclui justamente esses cuidados físicos, estéticos, mas na medida que é condizente para a sua realidade e para a forma como você enxerga. Não vai adiantar, por exemplo, Ana Paula gosta muito de estar sempre maquiada. E eu, por exemplo, não gosto muito. Mas o padrão exige isso, né? Hoje em dia a gente vê muito vídeos de tutorial de maquiagem, né? No TikTok, essas coisas todas, tem muito tutorial de maquiagem. Mas não necessariamente eu preciso me enquadrar naquilo. Entende? E aí, o autoconhecimento, a gente trabalha, como você mesmo trouxe, a gente trabalha com o dia a dia, com o questionamento dos meus passos e com a reafirmação daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. E principalmente também com a busca de conhecimento, né? Porque a gente é formado por várias crenças que a gente cresce na nossa vida com essas crenças que são passadas pelo pai, pela mãe, pela sociedade, pela escola, pelos amigos. Só que não necessariamente essas crenças precisam ser enraizadas, precisam ser fixas. A gente precisa buscar o conhecimento. O conhecimento que eu falo é isso, é leitura, né? É conversar com o outro. Conversar é ouvir, né? Conversar não é só falar, é ouvir o outro, é questionar o que você escuta por aí, é questionar pensamentos que você tem desde pequeno, né? É ampliar, é estar aberto, porém com filtro. Você está aberto para o que vem, mas você filtra com o seu senso crítico, né? Aquilo que vai te fazer bem ou aquilo que vai te prejudicar. Então, para trabalhar o autoconhecimento, é justamente você buscar conhecimento, que é algo externo, e adequar esse conhecimento para o auto, que é para si, né? E aí essa receitinha, né, no caso, essa forma de agir vai formando, né, novas informações, novas crenças, novas formas de enxergar o mundo, novos comportamentos, e isso vai justamente ajustando com o autocuidado. Não necessariamente o cuidado que a sociedade espera e que a sociedade cobra, né? Porque junto a esse consumo aí, junto a esse alcance estético, existe o processo
fictício de um padrão que não existe. Então, quando a beleza padrão for o nariz fino, quando eu alcançar o nariz fino, já não é nariz fino, é nariz grosso. Sabe? Quando eu alcançar o nariz grosso, já não é nariz grosso, é uma boca maior, depois é uma boca menor. Então, é tudo ilusório. É muito mais fácil chegar na frente do espelho, olhar para o espelho, se questionar. Possa ser que tenha coisas que não gosta assim em si e tentar ver como pode modificar isso, né? Como também tem coisas que a sociedade não valoriza, mas que você ama em você, então valorizar isso. E aí é colocar o seu olhar acima de um olhar padrão que cobram de você. Procurar saber a motivação por trás daquilo, né? Porque às vezes assim, eu vejo tanta coisa que é dita de hábitos, e aí às vezes as pessoas recebem e não perguntam assim, por que eu estou fazendo isso? O que me levou a fazer isso? Porque às vezes você pode se identificar com algo que alguém fez, super natural, né? O que não pode é, como você disse, ficar só recebendo, ele vai ter que fazer, vou ter que fazer, vou ter que fazer. Tá todo mundo assim nessa onda, eu vou ter que ir também. Muito interessante. E assim, principalmente também, Ana Paula, que é a preocupação maior é justamente na fase da adolescência, porque a fase da adolescência é justamente quando a gente está se conhecendo, está se descobrindo, se identificando. Então, se a gente não trabalha esse filtro, a gente acaba sendo tudo e ao mesmo tempo nada. E aí é onde vem os processos de sofrimento, os processos de falta de identificação, né? Processos que aí é onde a gente também trabalha na terapia, mas que a questão, a lógica fundamental é a prevenção. Então, por exemplo, se são os pais, né, e tem filhos, adolescentes, crianças, adolescentes, buscar trabalhar esse senso crítico naquela pessoa, né? Se é um adolescente, buscar se questionar, que é aquilo que a gente chama de que, nossa, fulano tem personalidade, fulano não vai pelos outros, né? Isso é muito importante. Não quer dizer que esteja certo sempre, mas só o fato de questionar já é um passo à frente da construção da personalidade dele, né? Do tipo psicológico dele, do tipo de personalidade. E aí ele não vai ficar ali absorvendo tudo, porque até a gente que teoricamente já temos um padrão, no caso não, padrão não, uma personalidade formada, né? Já temos as identificações e estamos em constante mudanças. Quando a gente absorve tudo, a gente sofre. Imagine em uma fase que ainda está em desenvolvimento, que ainda não tem a maturidade cerebral para carregar tudo junto de uma vez, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, que é aquela questão, né? Até que ponto tal atividade ou tal questão é um autocuidado ou se tornou uma demanda a mais, um peso a mais, uma cobrança a mais, uma obrigação a mais, né? Tem que ser algo leve. Quando a gente pensa em autocuidado, tem que pensar em algo natural, em algo leve, em algo que acrescente, em algo que não seja preciso pensar e repensar o tempo todo, né? Vai ser algo que vai justamente fazer parte da vivência do indivíduo, mas que vai trazer melhorias e transformações. Então, Carla, para aquelas pessoas que nunca pensou assim em fazer terapia, mas agora estão um pouco balançadas com esse vídeo, qual seria a sua mensagem para incentivá-las a procurar ajuda, a procurar apoio? Bom, como eu falo com os meus pacientes, né, a gente precisa buscar conhecer e buscar melhorar aquilo que a gente tem de mais valioso, que somos nós mesmos, né? E assim, eu entendo, é um processo desafiante, né? Pensar, meu Deus, vou chegar lá. A primeira pergunta que a gente escuta é: o que eu vou falar, né? O que ela vai perguntar? O que eu vou fazer lá? Eu não tenho problema, eu não sou louco, né? Como usam esse termo. E aí, eu entendo que é um desafio, sim, até porque não é algo comum, não é algo da experimentação de todos, né? Não é algo que a gente vivencia desde pequeno, para poder quebrar esses estereótipos. Mas é um desafio que vai trazer mudança. Não quero dizer que esse caminho da mudança vai ser flores, porque não necessariamente vai ser só flores, né? Vai ter o processo de sofrimento por algumas questões de descobrimento, de melhorias. Conseguir olhar para si é muito difícil, né? Quando a gente recebe
alguma crítica construtiva, né? E a gente fica um pouquinho incomodado. Então, a gente vai ter isso o tempo todo na terapia. Não crítica do terapeuta, do psicólogo, mas de si mesmo. Que é parar para pensar e tentar se descobrir. E hoje pensa de um jeito, amanhã já pensa de outro. Mas o que é que eu tento justamente falar para poder reforçar essa ideia da importância? É que nós estamos constantemente buscando estar na zona de conforto também, né? Que é aquela zona que eu conheço, é aquele espaço que eu já sei por onde eu ando, que eu já sei os perigos. Mas quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai para a zona de aprendizagem. E é a terapia, o barcozinho, é a terapia, essa travessia entre a zona de conforto e a zona de aprendizagem. E é o que eu reforço também. Nem sempre a zona de conforto é confortável, certo? Às vezes é apenas uma zona em que estamos acomodados a estar e que temos medo de conhecer outros campos, né? E o medo, ele é aceitável, ele é válido. Mas justamente o medo, ele tem o objetivo de paralisar e impede que a gente conheça algo novo, principalmente nesse caso, algo novo sobre nós, né? Ou de que forma estamos interferindo na vida de outra pessoa, né? Não necessariamente interferindo diretamente a mim, mas talvez a um parceiro, a um filho, a uma mãe, né? Então, a terapia, quando eu falo dessa questão da importância, né, dessa propaganda, ela vai permitir justamente isso, a aprendizagem. Então, a aprendizagem sobre si, a aprendizagem sobre o mundo, a aprendizagem sobre os outros. E, apesar de momentos de sofrimento, momentos de desconforto, mas vai conseguir alcançar no final o objetivo de mudança, de melhoria, né? Então, assim, para aqueles que podem fazer terapia, que ficam naquela dúvida, que tem medo do que os outros vão falar, eu vou dizer uma frase que os meus pacientes me dizem: Carla, se eu soubesse que terapia era isso, eu tinha começado há muito tempo. Então, só pagando para ver, né? Nunca só experimentando mesmo. Indo lá, colocando a cara para bater mesmo e dizendo: olha, vim aqui conhecer, vim aqui saber como é isso, né? E se jogar, experimentar realmente para poder melhorar e aprender e vivenciar da melhor forma. Achei a mensagem muito motivadora. Que bom. Obrigada, Carla, né, pela sua disposição em vir aqui nos explicar, né, um pouco mais sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. É isso. Tchau, Carla. Tchau, Ana Paula. Muito obrigada, né? Estarei à disposição aqui para os próximos. E espero sim que esse vídeo tenha alertado algumas pessoas, tenha ampliado, né? Tenha pelo menos plantado uma sementezinha para hoje vocês conseguirem olhar para o espelho e se perguntar quem são vocês, né? E buscar essa afirmação daquilo que te faça bem, certo? Obrigada e tchau.